Assim como nós não podemos fundamentar nas cogitações, nos sonhos, visões, deslumbrações que os homens têm, e não podemos basear nenhuma doutrina em cima disso. Muitas das vezes as pessoas dizem: mas pastor, na Bíblia diz lá que não tem problema nenhum, não faz mal. Irmãos, entenda uma coisa: quando a palavra de Deus diz, e Paulo está ensinando a respeito de uma maturidade espiritual, da qual eu e você precisamos ter, sim, a compreensão e entendimento que tudo foi feito por Deus e nada pode nos contaminar, porque tudo é de Deus e pertence a Deus. Então nós oramos e participamos, mesmo na mesa dos ídolos, mas não participamos como ritual de celebração aos ídolos. Quando Paulo está dizendo do alimento consagrado ao ídolo, ele está dizendo que o crente, mesmo sentado na mesa de um ídolo, quando o alimento é consagrado, ele ora, abençoa e come aquele alimento como um alimento qualquer, não como um ritual de celebração. O problema do pecado na consciência do homem, na participação dessas coisas, é quando nós comemos com o entendimento de que aquilo é um ritual e aquilo pertence a um ritual de celebração. Na outra ministração de domingo passado, eu até brinquei comentando a respeito do chocolate, porque você comeu chocolate na Páscoa é pecado, pastor? Não, não é pecado. Quando você come chocolate, come um chocolate sem que ele faça parte de um ritual de celebração da Páscoa. Simples assim. Agora, quando você participa comprando o ovo e o coelho como ritual de celebração, irmão, você está pecando, porque vai ferir a consciência dos fracos também. Porque ninguém entende que você está comendo aquilo como um chocolate qualquer, até porque o preço é um absurdo do chocolate transformado em ovo e coelho. É um prejuízo e um pecado ao bolso, inclusive. Porque nunca vi como encarece tanto, o negócio tomou forma, ele fica 10 vezes mais caro. A grama do chocolate. Por isso, eu e você precisamos ter esse discernimento, saber e compreender que essas coisas não nos contaminam, mas porque nós precisamos ter um entendimento do princípio e da fundamentação da palavra para as nossas vidas. Por isso nós precisamos nos concentrar, não em saber se isso pode ou se não pode, mas nós precisamos nos concentrar no nosso relacionamento com Deus. E isso foi o que Jesus queria trazer como compreensão para aqueles que o ouviam. Não é uma questão de existir ou não o princípio da ressurreição. A questão principal, na verdade, era como estava o relacionamento de cada um com Deus. E o que Jesus apontava para aqueles saduceus era que eles não entendiam, porque a palavra ela aponta para o relacionamento. A palavra ela aponta para uma compreensão do poder de Deus. Quando nós adoramos ao Senhor cantando que quem já pisou no Santo dos Santos não quer pisar em outro lugar. Esse ensinamento, isso é uma verdade absoluta da palavra. A questão é, será que nós já pisamos? Porque o Santo dos Santos era uma representação no templo, fechado por um véu, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava naquele lugar. É óbvio que o louvor, ele não está se referindo a esse local. O louvor, ele está se referindo à presença do Senhor. Porque quando o véu rasga, no dia da crucificação de Jesus, que a palavra de Deus fala, que Jesus brada que está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Ele está ali abrindo para que cada cristão seja uma representação do Santo dos Santos da terra. Por isso qualquer um de nós pode e deve trazer em si esse entendimento e essa representação. A resposta de Jesus, ela vai fazer com que eu e você venhamos a entender isso. Jesus afirma que os saduceus eles erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus ele está explicando, irmãos, que na ressurreição não haverá casamento como acontece aqui na terra. Vivemos tempo de especulação contínua a respeito da eternidade. Pessoas que sonharam, que
foram aos céus, outros sonharam que foram no inferno. É algo que eu não quero conhecer, não faço nem questão. Mas tem curioso, tem gente que pede para Deus, não, quero saber como é que vai ser lá. Não faço questão mesmo, irmãos, prefiro conhecer a eternidade, que nem o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, né? Apesar que na condição do apóstolo, eu acho que eu também ia ficar triste, Deus, por conhecer meu coração, também não me permitiu ir até lá, porque, pensa, abrindo parênteses da administração, Deus te leva até lá na presença dele, você desfruta daquele lugar maravilhoso, vê os anjos adorando, aquele lugar poderoso, face a face com Deus, algo que para o homem, na visão humana, é algo que é impossível, e aquele homem está lá naquele lugar maravilhoso, e aí Deus diz assim, tá, agora volta. Dar o pirulito para a criança e tirar da boca, né? É bom? Então tá, agora segue a vida e depois, quando chegar o tempo certo, você vai vir para cá de novo. Mas, voltando para a questão aqui do contexto, aqueles homens estavam errando justamente por causa da visão terrena que a gente traz para os princípios da palavra de Deus. Inúmeras vezes Deus está ensinando para mim e para você princípios que são espirituais e eternos, mas nós queremos humanizar tudo aquilo que é espiritual. Queremos trazer para o entendimento humano e terreno aquilo que é numa compreensão de um nível de eternidade. Porque tudo que Deus estabeleceu era como sombra daquilo que aconteceria nos nossos dias. Tudo que Deus honrou e realizou na vida de homens e mulheres que se permitiram ser instrumentos de Deus, era para impactar a minha e a sua vida, para que quando Jesus viesse e materializasse tudo aquilo que antes era sombra, a nossa compreensão, a nossa perspectiva de eternidade, o nosso anseio, a nossa ambição pelo poder, pela glória, pela manifestação de Deus mudasse, fosse algo totalmente transformado nos nossos dias. É interessante, irmãos, que Jesus ele traz essa compreensão para que nós hoje pudéssemos entender que o impacto da ressurreição ela é tão importante para mim e para a sua vida, não somente porque Jesus ressuscitou, mas porque essa ressurreição ela vai impactar eu e você também na eternidade. Mas o melhor que a palavra de Deus traz para nós é que a expectativa, a esperança da ressurreição, ela é tão viva para nós, que ela não tem que ser vivida somente à sombra de algo que vai acontecer. A ressurreição, ela traz um impacto para mim e para a sua vida nos dias de hoje. Justamente nos dias em que nós vivemos, Deus tem uma perspectiva para esta vida, aonde eu e você desfrutamos do amor de Deus, do perdão, do poder do Espírito Santo, da transformação de um viver carnal em um viver espiritual. E isso acontece agora, já nessa vida em que nós estamos. Muitas pessoas dizem, pastor, o senhor está espiritualizando tudo. Não, nós nascemos de novo numa natureza totalmente espiritual. Por que eu vou viver como carnal? Exatamente como a igreja de Corinto foi repreendida inúmeras vezes por um viver totalmente terreno e carnal. E Paulo não escrevia para não crentes, Paulo estava escrevendo para os crentes, quando ele dizia, vocês são carnais. Eram crentes carnais, porque não estavam tendo uma compreensão da ressurreição para as suas vidas, assim como essa ressurreição tem impacto para a eternidade também, aonde nós estaremos em uma nova dimensão com Deus, face a face com Ele, aonde nós estaremos em um corpo transformado, a semelhança do corpo de Jesus. E hoje, no intervalo entre a escola dominical e o culto, nós estávamos falando sobre isso. Ensinamentos errôneos sobre a eternidade que impactam na minha e na sua compreensão. Pessoas que, para tentar amenizar o sofrimento de outras, dizem que nós vamos se conhecer na eternidade. Não vai, irmão. Me explica como alguém vai se conhecer. Jesus, quando ressuscita, ninguém reconheceu ele. As pessoas achavam Maria, que era uma das mais chegadas de Jesus,
achou que era o jardineiro. Os discípulos no caminho de Emaús andaram o caminho inteiro para descobrir que era Jesus dentro de casa quando ele partiu o pão, porque ele se deu a revelar que era ele, que era o mestre que estava vivo. E se nós vamos receber um corpo à semelhança do dele, desculpe se eu frustrar a expectativa de alguém, mas você não vai reconhecer também ninguém na eternidade, até porque a Bíblia também diz que você vai receber uma pedra branca com um novo nome que ninguém sabe, só você e Deus. Quem é que vai se conhecer desse jeito? Vamos chegar na eternidade, irmão. Pergunta, tu é quem? Sou fulano. Nunca ouvi falar, é um nome novo. E Deus é criativo, pode ter certeza. E nós teremos novos nomes, corpos transformados e uma expectativa muito gloriosa. É interessante, irmãos, que a ressurreição, ela nos oferece uma esperança de vida eterna. Em João capítulo 11, verso 25 a 26, Jesus declara que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando você crê na ressurreição, e a sua perspectiva sobre a ressurreição, ela é de acordo com a palavra, a sua esperança, ela muda totalmente. Esse crer, ele nos faz viver em unidade e em amor. Porque não é um crer somente de, eu creio na ressurreição, pastor, e você fica sentado sem fazer nada. Ele é um crer que transforma, ele muda a sua perspectiva. Se você crê na ressurreição, você começa a viver em prol daquilo que vai acontecer na sua vida. Você muda a sua perspectiva sobre as festas, sobre tudo que Deus estabeleceu, a participação na ceia, o congregar, o estar em unidade, o entendimento de que quando nós estamos unidos como corpo, é onde Deus estabelece bênção e vida, é onde tudo acontece. Vários ensinamentos errados na história da igreja, fazendo com que a gente deixe de congregar, quando a própria Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Não viva um evangelho sozinho, porque você sozinho não é corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja de Cristo. Nenhum de nós sozinho é alguma coisa. A Bíblia fala que nós somos membros do mesmo corpo. E cada membro com a sua função específica. Cada membro impacta outras vidas por meio de uma ação do Espírito Santo que distribui dons, capacidades para com um propósito único, que é o crescimento da igreja, é o crescimento do corpo, e não o seu e o meu crescimento individual. Por isso, quando o Senhor estabelece os seus princípios, Ele quer que nós venhamos a refletir a realidade do reino de Deus. Quando Jesus traz os seus ensinamentos, Ele traz para que eu e você venhamos a refletir a glória e o poder de Deus sobre a face da terra. E isso nós só vamos conseguir em unidade como igreja. Em Efésios 4, capítulo 4, versos de 1 a 3, vai dizer para que eu e você vivamos de maneira digna da vocação a qual nós fomos chamados. Dá para viver de forma indigna. Se Ele está pedindo para viver de forma digna, é porque também dá para viver de forma errada. Dá para viver sem andar nos princípios, sem realizar o propósito pelo qual você foi chamado. E quando que isso acontece? Ele continua no texto dizendo, como que é a forma digna de se viver o chamado de Deus para as nossas vidas? É quando você vive em humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tem crente que vive em pé de guerra. Não é para isso que a gente foi chamado. Tem gente que vive na luta, num azedume, numa angústia. Jesus te chamou para viver em unidade, longanimidade, refletindo tudo isso, porque
Essa é a essência de Deus. Ele te chamou para você viver no fundamento do amor. E quando ele fala em suportar uns aos outros, não é suportar no sentido de eu tenho que aguentar o irmão, não é aguentar ele, é suportar dando suporte para que o irmão cresça em amor, para que ele entenda o que é ser um instrumento da glória de Deus nas mãos do Senhor. Esse é o suporte que o Senhor está nos pedindo. Esse é o vínculo da paz, é o amor. Porque quem ama não busca os seus interesses, mas aquilo que é do outro. É o viver em preocupação com o outro. Esse é o vínculo do amor. Jesus, ele responde os saduceus com base na crença deles, e essa é a melhor parte. Quando eu e você temos dúvidas a respeito de Deus, das suas doutrinas e dos céus, o Senhor, ele responde para mim e para você, dentro daquilo que nós entendemos como crença, dentro daquilo que nós conhecemos. Ele não traz nada fora da nossa compreensão. Inclusive, quando você olha para as Escrituras, Jesus está sempre ensinando a respeito daquilo que os homens conheciam nas suas práticas de vida. Se ele falava com o pescador, ele trazia como ilustração a pesca. Se ele falava com o pessoal que entendia de agricultura, ele trazia como ilustração os princípios da agricultura, e fazia com que os sábios e entendidos não compreendessem, mas os simples e humildes, aqueles que viviam aquelas realidades, eles compreendiam as verdades de Jesus. A sua essência de vida ela mudava, a convicção daquelas pessoas era transformada, o impacto do Espírito Santo na vida deles era notório na sua mudança e transformação de vida. E tudo isso o Senhor traz, respondendo aqueles saduceus, num texto de Êxodo, capítulo 3, verso 6, quando ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E o Senhor Jesus, respondendo no tempo presente, ele traz para eles a continuidade da resposta, exclamando e dizendo que Deus é um Deus de vivos. O que você entende por isso? Jesus estava dizendo que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Que tremendo! Apontando para o tempo da ressurreição, apontando para a descrença daqueles homens. Ele diz: ele é um Deus de vivos, ele não é um Deus de mortos. Por isso o apóstolo Paulo escreve uma carta às igrejas, dizendo para o povo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Despertar do sono, da anestesia que esse mundo tem gerado sobre as nossas vidas, para acordarmos para as verdades da palavra de Deus, para que a sua celebração, o seu tempo de adoração, seja um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de desfrute da presença do Senhor para a sua vida. Com isso, Jesus estava também indicando essa ressurreição, mostrando dentro dos livros que eles acreditavam, porque o Êxodo faz parte do Pentateuco, dos 5 livros dos quais eles tinham como fundamento de fé, e Jesus responde dentro disso para trazer esse ensinamento para eles. E nós? Qual é o fundamento de fé que nós precisamos ter respondidos por Jesus? Que área da nossa perspectiva de crença, de entendimento de cristão, de vida cristã, precisa ser respondido? Como está a nossa compreensão das Escrituras? Como que está a nossa compreensão do poder de Deus? Como você tem entendido isso para a sua vida? Quanto nós estamos refletindo a realidade do reino de Deus? Quanto dessa realidade você reflete na sua vida? Se coloque em pé, para parecer que está acabando. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, esquecer de todo mundo que está ao seu lado agora. Esquece, é você e Deus. Só você e Deus. Feche os seus olhos e reflita o que Deus falou com você nessa noite, o que o Espírito Santo tratou no seu coração.
Deus quer que você seja contado entre os vivos na eternidade. Por isso eu quero que você, de olhos fechados, concentre-se na minha voz e responda a seguinte pergunta: se por acaso entre nós tem alguém que ainda não tomou uma decisão por Jesus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa noite, sobre essa perspectiva de ressurreição, você gostaria de tomar essa decisão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém entre nós que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Faz um sinal para mim, levantando a sua mão, e nós vamos estar orando pela sua vida. Se tiver também entre nós alguém que um dia aceitou Jesus, mas se desviou, saiu da presença de Deus, se entristeceu por conta de fatos e acontecimentos que remeteram a sua vida a abandonar Jesus e a sua fé, mas nessa noite o entendimento de ressurreição trouxe uma nova compreensão e uma expectativa para a sua vida. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, eu vou orar por você. Se você quiser se reconciliar com Jesus nessa noite, levante a sua mão, nós vamos estar orando por você. Amém? Agora, eu quero convidar você que é cristão, mas que o seu entendimento pela ressurreição estava comprometido por práticas e culturas terrenas, por ensinamentos errados e verdades manipuladas e criadas, mas que nessa noite o Espírito Santo te trouxe uma melhor compreensão da importância desse entendimento e do impacto que ele vai gerar na sua vida, na transformação. Se você quiser viver isso, põe a mão no seu coração, eu vou estar orando por você agora. Todos que quiserem viver o impacto real da ressurreição sobre a sua vida, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração agora, eu vou estar orando por você. Pai, Deus maravilhoso, te louvamos, porque o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor se importa com cada um, o Senhor tem mostrado o quanto o Senhor nos ama, à medida que os teus louvores e a tua palavra caminham junto em um processo de compreensão das verdades absolutas da tua palavra para as nossas vidas, verdades que transformam os nossos corações, as nossas mentes, verdades, ó Deus, que restauram a nossa intimidade e compreensão, Senhor, do que é andar em unidade contigo. Por isso, ó Deus, vem com o teu Espírito Santo, ó Pai, conduzindo a vida dos teus filhos a partir de hoje, levando-os, ó Deus, a viver essa compreensão, ó Deus, plena, absoluta e completa da ressurreição, para que essa esperança viva esteja nos seus corações, impactando não somente, Senhor, o ambiente físico, mas toda a atmosfera espiritual da vida da tua igreja, Pai. Vem, Senhor, movendo esse renovo, ó Deus, trazendo essa transformação, para que na compreensão, ó Deus, de toda a tua vontade, do teu querer para as nossas vidas, possamos andar em todas as boas obras que o Senhor conquistou para nós, construiu para nós, antes da fundação do mundo, Pai. Que possamos viver isso nas nossas vidas, impactando as pessoas à nossa volta, ó Deus, ganhando almas para o teu reino, ó Pai querido, saqueando o inferno de todas as almas que estão se perdendo por não conhecerem Jesus e toda a verdade que envolve a salvação e o perdão dos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse novo e a sermos transformados e restaurados pela tua palavra. Em nome de Jesus, leva a tua igreja a viver esse sobrenatural. É o que nós te pedimos, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém
Louvado seja o nome do Senhor. Adore. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu, condenado era Aleluia. Cante com entendimento. Adora o Senhor na compreensão daquilo que você está declarando aos céus. Viva essa realidade na sua vida. Compreenda o perdão e o amor que foi manifesto por você naquela cruz. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Condenado era ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escândalos do amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era condenado Como é bom saber que um dia condenados, mas hoje somos libertos. Hoje há vida. Hoje nós podemos celebrar a vida que foi conquistada naquela cruz para mim e para você. Uma vida plena, completa, não uma vida em partes, não uma vida para você sobreviver nos dias em que nós nos encontramos. O Senhor conquistou a restauração daquilo que se perdeu lá no jardim. Porque perdão é voltar a ter o mesmo relacionamento que havia antes da transgressão. E o relacionamento era o melhor. Era um pai que chegava à sua presença. Era um pai que falava conosco todos os dias. Era um relacionamento de intimidade, de proximidade, de pureza, de santidade. E tudo isso o Senhor conquistou para que os seus dias fossem totalmente diferentes.
desfrute dessa nova natureza. Viva isso todos os dias das suas vidas. Começando hoje, faça o propósito de andar por essa perspectiva e na certeza de que a ressurreição pode ser vivida aqui e na eternidade. Amém? Só para lembrar os irmãos, antes de dar a bênção apostólica, os convites para o chá estão sendo vendidos já a partir de hoje.